Bom, pessoal, agora eu vou dar a sequência na nossa quarta videoaula e hoje a gente vai falar sobre orçamento rápido, tá? Então nós vamos vir aqui no nosso orçamento rápido para abrir a nossa calculadora rápida. Então, para saber como é colocada as imagens e os valores, vocês vão ter que visualizar o vídeo sobre a tipologia, certo? Então aqui eu vou falar somente sobre a calculadora rápida. Então vamos lá. Escolha o item, vocês podem estar colocando o nome do item, certo? Então, como bancada, né? Vamos estar procurando aí. Vocês podem procurar na setinha aqui do lado aqui, ou estar usando o seu mouse, no seu teclado tem uma setinha para cima, para baixo, esquerda e direita, né? Vocês vão usar a setinha do teclado para baixo, ele vai trocando aqui as imagens, e a setinha para cima vai voltando aquelas imagens que a gente já passou. Então, só trocando aqui, você já vai ter todo o seu catálogo. Então, todas essas imagens, elas são editáveis. Vocês podem estar adicionando mais imagens. Isso, vocês vão ter que assistir o vídeo da tipologia para aprender como lançar. Quanto mais imagens vocês tiverem, pode ser de obra que vocês executaram, pode ser imagem da internet, vocês podem fazer um desenho no Python, no CorelDRAW e estar jogando aqui para dentro do sistema, certo? Então, quanto maior o seu catálogo de imagem, né? Quando for fazer o orçamento para o cliente, isso vai lhe dar vantagem por ter várias informações aqui, né, a mostrar para o seu cliente, certo? Então vamos lá, vamos tentar pegar aqui mais fácil aqui um processo para a gente começar a explicar. Pode ser esse aqui. Eu tenho várias opções de cobrança. Eu posso cobrar como uma peça inteira, como se aqui fosse uma peça única, certo? Onde eu vou colocar a largura e o comprimento, ok? E ele vai se basear aqui no preço que a gente colocou em nossas chapas lá na videoaula da tipologia, certo? Então lá eu cadastrei o preto São Gabriel, bege Bahia, amarelo Capri, cinza Corumbá. Então o que acontece? Por que ele é uma calculadora rápida? A partir do momento que eu escolho o desenho, coloco as suas medidas, tá? Se eu quiser cobrar como uma peça única, eu vou trocando a cor aqui e ele vai me trazendo o preço final para o meu cliente, ok? Como que nós chegamos nesses valores aqui? Lá na tipologia a gente lançou tudo a preço de custo, então nós lançamos a chapa na preço de custo, acessórios preço de custo, os insumos a preço de custo, tudo a preço de custo. Aqui é onde vai ter a nossa margem de lucro, quanto que a gente quer ganhar em cima de cada item, certo? Então aqui é só mudar a margem, digitar aqui dentro aqui e colocar a sua porcentagem que ele já vai fazendo alteração aqui no valor final. Então se quer trabalhar com 30%, coloca 30%, se quer trabalhar com 80%, coloca 80%, se trabalha com 100%, pode colocar 100%, certo? Então aqui é onde a gente vai colocar a nossa margem de lucro. Tenho a segunda opção que é o seguinte, eu posso cobrar peça por peça. Então, por exemplo, essa peça aqui de 45 por 1,80 seria o nosso tampo principal aqui. Então, além do nosso tampo principal, deixa eu puxar aqui para o ladinho para você estar olhando o desenho, eu quero cobrar esse frontão aqui, certo? Então, também quero cobrar esse frontão. Então, o que eu vou colocar? A altura dele ali, vamos botar ali 8 centímetros, 80, e o comprimento dele, o mesmo comprimento da peça, 1,80 m aqui, ó, certo? Aqui eu tenho um botão para ver o meu custo e lucro na hora que eu estou executando o orçamento. Então, caso o cliente esteja na sua frente ou você esteja com a tela do computador virada para ele, você pode esconder essa opção para ele não estar visualizando. Se você estiver sozinho ou ele não estiver visualizando, você pode clicar aqui no sim e vai estar visualizando na hora já o custo e o lucro enquanto vai fazendo aqui o orçamento, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma peça aqui de 80 por 1,80, que seria o nosso frontão. Se eu quiser fazer uma saia de 4 centímetros, posso estar cobrando aqui também. Se eu quiser fazer essa lateral aqui também, com 4 por 45 e botar aqui, ó, duas peças, que seria essa peça desse lado e a do outro lado, entendeu? Então, se eu quiser fazer o ressalto da área molhada, então tudo isso eu posso estar colocando aqui na quantidade de peças adicionais. Então eu posso estar fazendo ou como uma peça única ou colocando peça por peça, certo?
Tem uma opção aqui também dos adicionais. Então, por exemplo, eu cadastrei lá nos adicionais, né, os nossos suportes de fixação aqui. Então, aqui em adicional, eu vou vir lá e vou pegar lá um L de fixação de 40. Vou colocar a quantidade aqui de 2, quero somente 2. E a porcentagem que eu quero ganhar em cima. Então, eu coloquei lá o nosso L de 40 a 37,49 cada unidade, certo? Quando eu vou trocando aqui, vocês observem o valor final, tá? Então, 2 L's de 40 vai me sair 74,97. E eu posso escolher a porcentagem que eu quero ganhar em cima desses L's. Não em cima do item total, só em cima dessas duas peças aqui. Então, em cima do L, como é um item que eu quero ter um lucro em cima dele, eu quero ganhar 80%, certo? Então, no nosso tampo aqui, a nossa margem está sendo 50%, mas nos nossos L's adicionais aqui, eu estou cobrando 80%. Então, em cada item adicional que você lançar, você pode cobrar uma margem diferente. Então, se vai lançar uma lixa, pode trabalhar com uma margem. Se vai lançar um acessório para repassar para o cliente, pode lançar outra margem, certo? Então, isso aqui são os adicionais. Além de estar cadastrando os valores adicionais, a gente também pode estar cobrando outro valor adicional e a hora dos funcionários também, aqui no ADD mais aqui, tá? Então vamos abrir aqui. Aqui é onde você vai cadastrar o seu funcionário, vai colocar o nome do seu funcionário, as horas mensais que ele trabalha e o valor do seu salário, ok? Então você vai cadastrar lá o funcionário 1, funcionário 2, o montador, o instalador, tá? Então você vai cadastrar todos os seus funcionários aí. A princípio nós temos aqui 4 funcionários para ser lançados. Então só colocar o nome, o valor da hora e o salário, tá? Pode ser já com os impostos inclusos. Aqui nós vamos ter o valor da hora, certo? Então, por exemplo, o Anderson trabalha 220 horas mensais, o seu salário é 2.100. Então, cada hora do Anderson custa 9,55. Para executar esse material aqui, ele vai precisar, ali dentro da empresa, por exemplo, 4 horas. E eu vou colocar aqui no botão somar, que já vai dar lá o 38,18, e esse 38,18 já foi embutido aqui. Então, vamos dizer que o Anderson é o ajudante e o André é o profissional responsável por fazer. Então, vou colocar o André aqui também e vou colocar ele para somar junto. Então, ó, mais o horário do André e o horário do Anderson, chegamos nesse preço aqui. O Miguel e o Sérgio é o montador e o ajudante. Mesma coisa, eles vão precisar, para executar esse serviço, por exemplo, 2 horas cada. Então, vou somar 2 horas do Miguel e também vou colocar aqui 2 horas do Sérgio. E está aqui, tudo embutido no nosso valor final para o cliente. E outra coisa que vocês também podem estar querendo cobrar adicional, por exemplo, vou precisar pagar o almoço dos meninos, tem o combustível, tem o deslocamento, e eu quero ainda acrescentar lá R$150 de adicionais. Então é só digitar o 150 aqui, não precisa botar R, cifrão, nada, só digitar o valor. Se eu passar aqui para 300, o meu orçamento lá, ó, já vai alterando, tá? Então vocês podem estar adicionando, ou se não quiser adicionar, vou botar aqui limpar tudo, e ele desfez aqui a ação que a gente fez. Então nós temos essa opção na hora de fazer o orçamento aqui na calculadora rápida. Então a calculadora rápida ela serve para quê? Você abre o seu WhatsApp, quando o cliente aparece aí na loja e quer saber o preço de uma bancada, de uma cuba, de uma mesa, de uma ilha, uma escada, qualquer coisa que ele quiser saber o preço, você vai procurar o desenho, certo? Então nós vamos procurar o desenho. Vamos achar aqui, por exemplo, essa ilha, e você vai colocar as medidas aqui. Então, vamos colocar ali, ó, a largura dessa peça aqui, vamos botar que ela tenha 80. O comprimento, posso estar colocando individual se eu quiser, ou somar todos os três aqui, né? A altura, mais o comprimento e a altura do outro lado, se eu quiser, né? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, 90 de altura, mais 90 em 80, mais 4 metros, 5 metros e 80. Então, vou colocar aqui. Aí, se eu quiser somar esses acabamentos, vamos botar aqui, limpar tudo. Então, se eu quiser somar
os acabamentos aqui, eu também posso estar somando. Então, por exemplo, ó, aqui eu quero um acabamento de 5 centímetros, 50 por 90. Eu vou precisar de 4 peças, porque são 2 desse lado e 2 do lado interno, então são 4 pecinhas dessa. Essa saia, eu vou precisar também de 50 por 4 metros, também 2 peças. Então assim, ó, eu já consigo passar para o meu cliente o preço no Bege Bahia. Então se ele quiser no Bege Bahia, vai ficar esse valor de 3.400. Se ele quiser no preto São Gabriel, 2.875. Se ele quiser no amarelo Capri, 3.345. Se ele quiser no cinza Corumbá, a 3.188, baseado no preço que a gente cadastrou lá na nossa tabela de preço e com a margem que a gente quis colocar aqui. E se você quiser adicionar aqui também quanto tempo o seu funcionário leva para executar esse material, então você também pode estar cobrando isso. Tá? Então essa vídeo é só para falar sobre a nossa calculadora rápida, certo? Então a próxima videoaula nós vamos fazer um orçamento e estar encaminhando para o cliente, ok?